Boa noite, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, é aquela história. Para se ter inimigos, não precisa fazer nada, basta tu falar o que pensa, né? E hoje em dia está cada vez mais gritante isso, as pessoas estão cada vez mais se afastando uma das outras, famílias sendo destruídas, né? Guerra de vaidade, guerra de poder, guerra de dinheiro. E faz tempo que eu venho dizendo que a religião, assim como a política, assim como o funcionalismo, assim como vários setores, ela está sendo dominada, ela está tendo agentes infiltradores para mudança de mentalidade, para poder implantar uma questão, uma ideologia esquerdista, né? A gente vê isso na pastoral da católica, nos centros espíritas hoje tem um monte de gente de esquerda, que é uma coisa totalmente incompatível com o espiritismo, né? E por isso que eu estou cada vez mais voltado ao estudo do Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Até o Divaldo foi atacado por próprios espíritas, porque o Divaldo é contra o comunismo, é contra a esquerda, né? E fez alguns relatos e acusaram ele de ser um velho gagá, ou seja, um cara que tem mundialmente conhecido pela doutrina, né? Então vocês percebem que a coisa está gritante em todos os setores. Então eu estou usando sempre aquela máxima, isso já diz o padre Fábio de Mello, o próprio Chico Xavier já disse, Allan Kardec e vários, né? Disseram que tu não precisa, para fazer o bem, tu não precisa estar na igreja, tu não precisa estar no centro espírita, porque hoje em dia tu vai lá, muitas pessoas que vão lá, elas vão lá bem vestidas, bem arrumadas e saem dali e ignoram o seu próximo. Saem dali, rezam, recebem seu passe, assistem a mediúnica e saem dali e são incapazes de ligar para um filho, para um pai, para alguém que existe uma animosidade, né? Então isso é lamentável e é ridículo, até hipócrita, né? Porque não é isso que Jesus prega, não é isso que as religiões pregam. Mas eu vou entrar num assunto aqui delicado e que com certeza vai gerar polêmica e vai não sei o que, porque gerou polêmica dentro da minha família, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cultuar meus antepassados, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho da minha família, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter lembranças deles e fui criticado por isso. Marcelo, tu não tem que botar foto de morto, porque a tua tia lá, ela sequer mora em casa onde uma pessoa já morreu. Imagina ter foto de morto na sala da tua casa, isso e aquilo, não sei o que. E isso se tornou uma coisa gritante para mim, porque agora há pouco, em março, meus filhos, meus 4 filhos, passaram por uma perda que eu passei aos 26 anos também. Só que eu perdi meu pai e eles perderam a mãe deles. E eles estão vivendo um luto. Sim, um luto. O luto tem que ser vivido, todas as religiões dizem isso. E cada um reage de alguma forma, cada um reage, né, de uma maneira. E eu acho que isso tem que ser respeitado por todos e não criticado, não julgado e não apontado o dedo. Porque geralmente aquela pessoa que te aponta o dedo é aquela pessoa que tem mágoa, que tem rancor, que tem muita coisa dentro de si, né? Então fica até ridículo a pessoa te dizer alguma coisa e fazer totalmente diferente do que ela prega ou do que a religião dela ensina. Existem pessoas imediatistas, pessoas que vivem o hoje, aqui e agora e esquecem que tem toda uma história, que o que tu tem que ter agradecer aquelas pessoas que te deram a vida, aquelas pessoas que tu tem o DNA delas, né? E
E sempre tem um ditado também que diz que a pessoa morre duas vezes, né? A pessoa morre em vida e morre quando as pessoas aqui esquecem e aqui esquecem. E não é a foto que vai fazer te lembrar, mas ela é uma cultura há muito tempo, desde as matrizes africanas, indianas, elas esculpiam até para lembrar seus antepassados. Então não vou entrar aqui em questões de religiões monoteístas e etc., né, de culto, antepassados de culto, as pessoas, o próprio Japão, né, que cultua, inclusive até esposas, maridos que já faleceram, que vão ali, tem o seu altar sagrado, né, e cultuam aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas fizeram parte da vida dela e aquelas pessoas são importantes no que a pessoa é hoje e no que a pessoa se tornou, né, e no que vai passar para as outras gerações. Mas também cada um faz aquilo que quer da sua vida. O importante é não ser criticado, é não criticar e não julgar. Porque há muita gente que te julga, muita gente que te aponta o dedo, não segue o cristianismo. Porque nós aqui vivemos o presente, nós temos vida aqui e temos vida após a morte. Todas as religiões concordam que existe vida após a morte. Umas dizem que vão reencarnar, outras dizem que vão ressuscitar. Mas enfim, existe uma vida após. Então, tu tem que fazer as coisas para as pessoas em vida, mas tu também tem que manter a lembrança em morte. Culturas como no México, que cultuam os mortos, que chegam até a enterrar seus próprios parentes no quintal, né? Estão aí, são atrativos, são atrações, né, turísticas e coisas, e também devem ser respeitadas, cada um deve se respeitar. Aqui nós temos essa questão de que não se acende vela para morto dentro de casa, não pode ter foto de morto, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eu particularmente acho horrível uma pessoa que não tem foto do seu pai, da sua mãe, que não tem a lembrança dos seus antepassados. Graças a Deus eu tenho foto do meu pai, eu tenho foto dos meus avôzinhos, né? Tenho foto da minha avózica, né? Das duas, uma ainda está viva com 99 anos, graças a Deus, e que assim siga, mas vai ficar ali. E tenho sim foto da mãe dos meus filhos, da minha ex-companheira, que os meus filhos sofrem tanto com isso, e eu tenho sim foto dela. O que tu não pode é viver no desespero, viver apegado àquilo, mas essas lembranças são boas e o culto a essas pessoas maravilhosas valem a pena sim. O morto, a pessoa morta mais cultuada, que mais tem imagens no mundo inteiro, é Jesus Cristo, né? E tem vários ídolos, Ayrton Senna, Pelé, enfim, tem a esquerda aí mesmo cultua Mao Tse-tung, Che Guevara, Fidel Castro, são pessoas que já morreram e tem pôster, tem isso, tem aquilo. Eu prefiro cultuar os meus. Eu prefiro cultuar meu pai, meu avô, meu bisavô, aquelas pessoas que me fizeram, que me deram origem, né, à minha vida e que graças a eles eu pude procriar e hoje eu tenho um neto, né? Então eu prefiro fazer isso. E eu fico triste ao ver pessoas que criticam isso e que me criticam por isso, pessoas que são incapazes de unir a família. Já que acredito que viver o hoje é agora, então faça o hoje, faça o agora acontecer, una as famílias, porque quem é espírita sabe que nós fizemos um acordo para vir e a gente veio naquela família para resgate. E a cada encarnação é importante reconciliar, unir, e cabe a quem veio como pai e mãe direcionar os filhos à união, né? Isso que eu tento fazer, redirecionar meus filhos para que se mantenham unidos, fortes, sólidos, né? E existem pessoas que não fazem isso, existem pessoas que não fazem o mínimo esforço em manter irmãos unidos, em manter a família unida, pelo contrário, fazem de tudo para que fique desgarrado. E muita gente que diz, aquele lá é a ovelha desgarrada da família, aquele lá é o meio maluco da família. Geralmente é aquele que veio para mostrar o caminho certo a ser seguido. Geralmente é aquele que veio para dizer as verdades na hora que tem que ser dita, para fugir
do padrão hipócrita de hoje, que veio para dizer, opa, não foi assim que foi combinado. Nós combinamos lá em cima de ser uma família, de ser unidos, entendeu? E de perdoar. Porque tu não és a mesma pessoa que tu era ontem e tu não és a mesma pessoa de amanhã. A gente evolui e tem gente que não evolui. Tem gente que guarda mágoa, guarda rancor, vai guardando, porque o fulano me fez isso lá em 1300 e dinossauros, isso e aquilo, e vem alimentando, e vem fazendo, manipulando para que as famílias não sejam mais unidas, para que as famílias não se importem mais com seus antepassados, com seus descendentes, com seus ascendentes, enfim, há uma destruição total e as pessoas não param para pensar que estão agindo assim conforme a ideologia da esquerda. Por quê? Porque está tudo infiltrado já desde hoje. E a minha vozica, Dona Heloísa, a velha coroca, que sempre foi espírita, desde que eu me conheço por gente, quando eu comecei a estudar o espiritismo, ela disse, cuidado com o centro que tu vai, porque existem centros e centros, né? E realmente tu vai ver isso, existem centros que te cobram união, que te cobram, existem outros centros que tu vira palestrante, que tu vira pessoa importante dentro do centro e tu não dá o exemplo dentro da tua própria família. Que moral é essa que tu tem? Que moral? Não tem moral nenhuma. Mas não é aqui que vai ser julgado. Como existe vida após a morte, e se tu acredita nisso, após teu desencarne, vai passar no caixa. Vai continuar vivendo, sim, e vai sofrer as consequências, sim, das tuas atitudes de hoje. Não é porque tu reza, não é porque tu vai a um centro, não é porque tu vai na igreja, se ajoelha e reza, que tu está absolvida, que tu estás com autorização para viver em paz no além. Não. São as tuas atitudes que serão contabilizadas. É aquela atitude de o que tu fez para unir os teus filhos, o que tu fizeste para unir teus sobrinhos, o que tu fizeste para unir as pessoas, o que tu fizeste de amor por eles. Porque hoje em dia existe muita gente que tem filho preferido, que tem neto preferido, que tem sobrinho preferido, e isso é normal de tu ter. O que não é normal é tu mostrar isso para todos, magoando os outros. Tu pode ter um filho preferido, um filho que te entenda melhor, um filho que te dialogue melhor contigo, que feche mais com a tua cabeça. Agora, tu não pode deixar os outros perceber isso. Tu não pode mostrar essa preferência para todos, porque daí tu não está sendo justo. Tu não está sendo coerente com o que Deus disse. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, mas principalmente amai-vos o próximo, né? E o próximo não é a figura, fulano, não. O próximo é aquele que está ali, que está próximo, que é teu filho, que é teu neto, que é teu sobrinho, que é teu parente. Esse é o próximo, entende? E muita gente não faz isso. Então, a vida continua. Não é aqui que vai ser julgado, não é por mim, não é pelos netos, não é pelos filhos, não é por ninguém. Vai ser pelo Deus maior no momento do desencarne. E, desculpa, mas eu continuo na minha ideia de cultuar os meus entes queridos, que para mim eu tenho muitas lembranças. Poderiam até dizer, mas o teu avô não prestava, o teu avô isso, o teu avô naquilo, mas eu tenho muitas lembranças boas e vou ter sempre lembranças boas e vou passar isso, porque para mim as lembranças boas se sobrepõem às ruins e eu não guardo mágoa no meu coração. Isso que é o mais importante, é tu saber perdoar de verdade, não da boca para fora. É tu saber conseguir mudar o teu pensamento, mudar o teu sentimento em relação a outra pessoa que te magoou, que te feriu. Isso é tu cumprir com os mandamentos de Deus. Não é ir na igreja. Não é. Deus não pregava em igrejas. Jesus não pregava em igrejas. Jesus pregava nos montes. Entendeu? E não é numa casa de oração que tu vai
ser absolvido. É através das tuas atitudes, é através daquilo que tu faz no dia a dia. Então, vamos refletir. Ainda mais quem já passou, já até atingiu uma certa idade, que está mais para lá do que para cá, e que nem eu digo para todo mundo, eu tenho mais tempo, eu tenho mais passado do que futuro, né? Eu, Marcelo Almeida, tenho mais passado do que futuro. Então a gente tenta viver o hoje, consertar hoje e fazer as coisas para agregar hoje. Tentar valorizar o ser humano hoje e principalmente sem aquela mágoa, sem aquele rancor no coração, sem aqueles apontamentos de antigamente, me fez isso, me fez aquilo, me fez isso, aquilo. Até porque depois do desencarne, tudo isso continua e com certeza a continha está lá do outro lado. E não pensa que é porque está mais perto de Deus, porque as portas do céu são estreitas, a do inferno que é larga. Grande abraço, fique com Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Façam hoje, façam agora. Um grande abraço.